Testando, testando. Papai, pode consertar? Agora não vai dar. Mas depois a gente conserta. Quer dizer, depois eu vou tentar consertar. Ó, olha lá, olha lá no celular da mamãe lá. Tá Mãe. certo. Aí que ele tá na taminha. Tá bom o som? Nessa altura? Da fala? Então tá beleza. Vamos voltar aí às nossas lives. Beleza. Fala galerinha. Bom, uma coisa é certa, né? O pessoal às vezes domingão aí esse horário. Às vezes tá meio livre. Às vezes o pessoal que já é meio eclesiástico aí já tá ensaiando, enfim. E para aqueles que estão estudando, nós vamos reapresentar o Bíblia Live aí, né? Nós temos, na verdade, uma boa história na realidade. Já fazem 7 anos desde a primeira live. E nós estamos retomando aí com os vídeos. Show? É isso aí, galerinha. Só deixa eu colocar aqui bem certinho enquanto o pessoal vai entrando, por mais que eu sei que muitos assistem depois, né? Fica mais fácil para ver a live inteira. Mas nisso a gente vai responder algumas coisas, algumas questões, principalmente do que rolou nesses últimos tempos, do porquê ou não porquê que estava rolando lives, e um novo formato necessariamente que a gente vai acabar fazendo com o próprio Bíblia Live. Então eu acessando aqui no próprio canal que a gente deixa de outra plataforma aqui, nós vemos que... bom, se tivesse a datinha bem certinha aqui, ó. No dia 22 de outubro, então, para você que conhece, para você que não conhece, porque talvez não conheça a história, né, necessariamente como que começou o Bíblia Live, ele começou principalmente e inicialmente, vamos dizer assim, com a ideia de nós levarmos a palavra de Deus, levarmos a Bíblia em si, né, para pessoas que não podiam ir em alguma instituição religiosa, por exemplo. Então nisso, no passado, obviamente, há 7 anos atrás, era relativamente muito pouco explorado, por mais que vocês vão ver canais antigos aí que falem da Bíblia Sagrada, de religião, de algum assunto assim, enfim, há bastante tempo. O grande problema era que isso, na verdade, na época era até visto como uma coisa ruim. E aí, por alguns andares da carruagem, nós vimos uma situação que se alastrou aí mundialmente, que foi o Covid, né? E aí no Covid, quando não tinha vacina, se aquilo, enfim e tal, então a gente teve uma separação dos templos, né? Obviamente as pessoas entravam entramos até hoje, né, necessariamente, mas em alguns locais aos quais eles se reuniam, né, pelo menos a maioria do pessoal, mesmo que não fosse, né, de alguma vertente cristã, se reúne para fazer ou falar sobre aquela determinada religião ou sobre aquela determinada crença. Então, necessariamente, né, a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem uma liberdade de culto. Era muito mais fácil ainda fácil, né, na verdade, nós expressarmos essa nossa questão da fé mesmo. E naquela época, né, óbvio que deu essa separação dos lugares físicos especificamente, e foi muito interessante num sentido de que a gente refletiu sobre várias coisas. Foi em si horrível, né? Nós tivemos várias mortes, várias pessoas inclusive que não conheceram a Cristo. E essa é uma das motivações do Bíblia Live. Assim como a gente leva a palavra de Deus, obviamente, a Bíblia, para lugares que as pessoas talvez tenham um certo preconceito, de repente, em alguma instituição específica, física, né? Nós acabamos conseguindo, dessa forma, vamos dizer assim, levar essa palavra mais facilmente, né?
a pessoa com certeza ela vai ficar mais protegida de certos, talvez até certas até vivências que ela teve, né? Por exemplo, foi julgada pela roupa, isso e aquilo, enfim, então é muito mais fácil nós levarmos, né? Muito mais fácil a gente acessar essas pessoas com o poder aí que a gente tem da internet, beleza? Então, essa foi uma das motivações principais. Na época a gente tinha uma amiga e ela tinha uns certos problemas, enfim e tal, e acabou falecendo, mas especificamente a gente fez também na época a live para que ela pudesse assistir. E o mais legal disso foi que teve um curtirzinho dela lá, sabe? E aí nós continuamos. Jovens, né, que necessariamente estavam conhecendo a Cristo e ainda estamos, né, por mais estamos um pouquinho mais velhos, um pouquinho mais calejados agora, com mais experiência, principalmente gospel, entre aspas, né? Levando a palavra de Deus, obviamente, para todas as pessoas que quiserem acessar. E de acordo com o que a gente estava fazendo, vamos dizer assim, a gente foi alterando de acordo com a necessidade. A gente vê exemplos bíblicos disso também, né? Nós vemos que em Atos, né, os presbíteros em si, mais ou menos como eram os pastores, os apóstolos no caso, né, nesse caso específico, eles tiveram que deixar de fazer outras coisas, por exemplo, servir a mesa, isso e aquilo, arrumaram outras pessoas para cumprir essa função. Por quê? Porque eles tinham que estar preocupados com a palavra, eles tinham que estar pregando, eles tinham que estar fazendo com que eles também acabassem tendo um tempo para eles, para poderem passar a mensagem de Cristo adiante. Então, é claro que isso não se resume a poucos minutos. Eu sei que nós temos até essa plataforma que a gente está usando, ela é muito legal porque a gente consegue ver vídeos e geralmente curtos, a gente sabe pela psicologia que a galera não consegue ver mais do que 1 minuto e meio às vezes de vídeo, já troca, enfim, isso e aquilo, e ficou isso muito dinâmico, né, devido também a outras plataformas que a gente tem nesse estilo. Mas uma das coisas que eu percebi é que nós acertamos muito, mas muito, em às vezes demorar um pouquinho mais, em ficar 15, 20, 30, uma hora. Eu sei que é mais penoso, né? É mais trabalhoso a gente ficar dedicando esse tempo a escutar alguém. E o Bíblia Live, a grande vantagem, por mais que a gente não respondesse naquele momento, é que o pessoal sempre pode comentar, perguntar, enfim, tem um acesso, vamos dizer assim, a nós, né? Que muitas vezes a gente acaba não vendo em alguns outros lugares aos quais a gente vê que eles são religiosos, né? E aí nisso é um fator limitante, vamos dizer assim, né, para muita gente. Principalmente para saber. Às vezes a pessoa quer perguntar, mas não tem muito interesse de ficar lá naquele local. Mas o importante para nós é que o Evangelho ele seja pregado, as pessoas entendam, ou pelo menos elas escutem. E aí o trabalho, se a gente acredita que é através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai fazer, obviamente. Se a gente crê que nós temos que nos esforçar para levar isso aí para alguém, a gente também vai se esforçar para levar isso para as pessoas também. Então vamos falar um pouquinho de o que é o Bíblia Live, né? A gente colocou em outra plataforma que nós éramos necessariamente um grupo dedicado a pregar a palavra. E obviamente assim como todo mundo, a gente crê que nós estamos certos em algumas coisas, mas como tendo esse peso da reforma, eu sempre faço igual Lutero, né? Aí o Flash, eu participando da live. Se de repente nós estivermos errados em alguma coisa, eu não tenho problema nenhum em voltar atrás e admitir que eu estou errado. Então essa é uma das aberturas que a gente dá para que tanto você consiga participar, quanto possa entender um pouquinho melhor sobre quem foi Jesus Cristo. Porque a Bíblia como um todo, tem muita gente que a utiliza, inclusive, para, de repente, provar outros pontos que não tem nada a ver com a fé cristã. Então, são coisas que nós temos que levar em consideração, né? Não vou entrar muito a fundo, mas existem outras religiões que usam a Bíblia, por exemplo, para entrar na sua casa e pregam coisas diferentes, específicas lá da religião deles. Então o que a gente quer fazer é levar um pouco mais de informação para o pessoal. Show? Então no nosso primeiro encontro que a gente teve em 2016, no dia 22 de outubro,
Nós colocamos ele depois porque ele não tinha nome, a Bíblia Live não tinha nome necessariamente. A gente só colocou porque era uma Bíblia ao vivo necessariamente, né? Encontro com Jesus Cristo. Então é uma mensagem bem legal. Depois eu vou deixar ali o link do YouTube. Vocês podem acessar. Era a época que nós fazíamos música ainda, né? Tínhamos o pessoal que participava. E esse pessoal, muitos deles, outros foram para outra cidade, outros eu já não falo há um tempo. Alguns sempre se colocaram à disposição para participar, inclusive para tocar isso e aquilo, enfim. E nós estamos fazendo esse formato por causa das correrias do dia a dia, da falta, na verdade, de conversa que a gente tem com o pessoal. Algumas estão em outras instituições religiosas, então por isso a gente acabou se afastando, entre aspas, né? Mas a gente crê, e principalmente espero que nossa mão sempre esteja estendida, né, para pessoas que queiram se aproximar novamente. Não tem problema nenhum. E quem vamos dizer assim, tem esse desejo de participar da live, primeiramente eu encorajo elas cara, você tem um celular, você tem uma câmera às vezes, você tem um notebook, algum lugar que você consiga fazer essa parte de evangelização, vamos dizer assim, aproveita, é com você mesmo, atleta. É ali que você vai conseguir, talvez, cativar pessoas que nós não vamos conseguir, porque às vezes o Dudu tem um jeitão lá que outras pessoas não gostam, né? Às vezes sinceridade demais, enfim. Então, a ideia é a gente tentar levar essa mensagem, só que, claro, o que a gente sempre pontua é que nós estejamos embasados nas Escrituras Sagradas, para que necessariamente não ocorram problemas igual a gente vê na própria Escritura, né? Pouco tempo depois, pessoas que deveriam estar seguindo a Jesus Cristo, ao que ele ensinou, ao que os apóstolos passaram, já estavam se desviando para outro caminho. Por quê? De falsos profetas, de desejos do coração, às vezes que queria ter, vamos dizer assim, aquela aprovação. Então, enfim, sobre vários problemas que a gente viu que surgiu e estavam presentes nas igrejas desde o início, desde o começo. Igrejas, entre aspas, né? As escrituras, elas sempre trataram as pessoas que estavam em certo local como os santos que estão em Corinto, os santos que estão na região da Galácia. Então, vamos dizer assim, hoje a gente pode usar essa nomenclatura e dizer que somos batistas, dizer que somos assembleianos, dizer que somos presbiterianos, enfim. Isso ajuda muito também na questão de pontuação da confissão de fé, no que realmente a gente acredita. Mas, especificamente, o que eu acredito que a maioria das confissões de fé prezam, vamos dizer assim, é sobre pilares, por exemplo, que são a inerrância da Escritura. Jesus Cristo, por exemplo, é a única pessoa que pode salvar. A gente sabe que tem outras religiões que acreditam um pouquinho diferente. Então, enfim. Então, a ideia é que somos irmãos em Cristo e isso realmente depende do tipo de fé que a pessoa tem. No sentido de que, quando eu falo irmão em Cristo, o que ele deve acreditar? Então, é nisso que às vezes acontecem algumas divisões, né? Que geralmente no Bíblia Live nós sempre apontamos elas e falamos algum tipo de resolução. E qual que era a resolução? Arrependam-se, voltem ao Evangelho, estudem as Escrituras, enfim. Então, a ideia é essa, né? Assim como nós também precisamos, né? Então, vamos lá. Então, desde 2016 a gente começou esse projeto das lives. A gente fazia aqui no nosso sofazinho mesmo aqui. Deixa eu ver se mudou o sofá, cara, que eu acho que nem chegou a mudar. Ou talvez sim, né? Isso é a doação da minha mames aí, atleta. Possivelmente. Mas enfim, nós tivemos muitas pessoas que participaram, inclusive. Tiveram assembleianos, batistas. Cara, esse pessoal aqui eu não tenho certeza do que eles se nomenclaturam, mas eu já vi galera pregando aqui, acredito eu, na bola de neve. Deixa eu ver quem mais. Assembleianos já falei. Metodistas. Tivemos nós, obviamente, né, necessariamente. Vamos ver aqui. Alguns dos batistas que participaram aqui eram renovados. Eu acho que a maioria deles. E também tivemos uma participação, embora a gente,
discorda em vários pontos, em grupos que não eram necessariamente a live, mas a gente acabou até postando no canal, que era na Igreja Católica. Exatamente, nós pregamos lá, obviamente, fomos convidados a participar de 8 ministrações, 8, 9 ministrações, se eu não me engano, e é um seminário chamado Vida no Espírito Santo. Provavelmente você que é católico deve ter ouvido isso em algum lugar, foi convidado, enfim e tal. Se isso foi direto da raiz católica, deixa eu lembrar o nome aqui para eu não... É que eu queria lembrar um nome aqui. Ele é um nome, porque vocês sabem que no caso da Igreja Católica, ela geralmente não tem a ênfase, por exemplo, não que nós tenhamos, né? Mas tipo, não falar em línguas, nos dons do Espírito Santo, enfim e tal, carismática. Então, necessariamente, nesse aspecto, a gente participou num grupo que necessariamente tinha toda essa linha mais carismática, e especificamente nós falamos da palavra de Deus, obviamente, nós conversamos com eles, eu sempre foi muito respeitado, vamos dizer assim, a distância que nós tínhamos, inclusive, num sentido de crenças. Quando a gente teve a oportunidade juntos de estudar a palavra de Deus, no sentido de ver alguns pontos, nós fizemos isso também, então foi muito legal. E eu lembro que na época nós sofremos vários preconceitos, obviamente, porque nós estávamos em si com a Igreja Católica, né? Essa era a visão do pessoal. E em si, por mais que a gente discorde na questão doutrinária, e na verdade em muitos pontos, né? Até porque nós nos consideramos reformados, sempre foi tratado isso com muito respeito. Quando eu precisei dizer, por exemplo, que aqui em casa não tinha imagem, né? A gente disse. Por mais que o assunto é muito delicado, muito extenso especificamente, né? Então, tudo isso foi tido, vamos dizer assim, como uma boa fase da Bíblia Live em si, da nossa preparação para saber o que nós sabemos hoje, o que a gente precisou, vamos dizer assim, passar por isso, e também foi um bom exemplo do que às vezes não fazer diante, vamos dizer assim, a ação de outra pessoa. Então, por exemplo, se a gente visse alguém pregando lá, né, lá não sei aonde, enfim, foi convidado pela Umbanda, por exemplo, para levar o evangelho, ou levar uma palavra de paz. Vamos supor que isso aconteça especificamente. Então, o que ia acontecer? A pessoa ia lá, ia falar do evangelho, enfim, e tal. Se ele tivesse esse espaço, ok. Se ele fosse autorizado, ok, enfim. Ele ia lá e falaria disso. E aí, o que nós evangélicos iríamos dizer? E aí que tá, né? Será que a pessoa está levando o evangelho? É uma questão boa de se pensar. Mas, e se tivesse? Show, galerinha! Mas enfim, a gente teve outros amigos que foram afetados, inclusive, por essa nossa viagem aqui com essa nossa participação, vamos dizer assim, com a Igreja Católica. Nós costumamos não ligar muito, sabe? Mas querendo ou não, isso acaba pesando em algum tempo, isso acaba chateando em algum tempo, sabe? E nós também tivemos a oportunidade específica, isso que é bom, de conversar várias vezes e entender a doutrina, por exemplo, dos Mormons. Então a gente recebeu eles aqui, obviamente, para aprender sobre a cultura deles. Se vocês, por exemplo, não sabem no que acreditam, especificamente, eu sempre espero que o pessoal realmente estude bem a Bíblia, procure alguém que consiga ajudar, procure a gente, se de repente nós conseguimos ter essa liberdade com você, por exemplo, antes de se tacar em alguma doutrina, antes de se tacar em algum lugar necessariamente. Mas é importante às vezes, sei lá, bater na porta e dizer assim, oi, quero conhecer um pouquinho mais sobre isso, sobre aquilo, sobre enfim. Na verdade eu fiz isso também porque nesse tempo do Bíblia Live deu para começar uma faculdade de teologia. Não tenho nada contra a teologia que é dada dentro das próprias instituições religiosas, mas especificamente essa eu fiz mais longe, vamos dizer assim, de alguma doutrina muito específica.
Então isso me ajudou, por exemplo, a ter visões visões normais, vamos dizer assim, de várias doutrinas, de várias pessoas que pensavam diferente. E é isso que eu fiz muito, que nós fizemos relativamente, né? A Daisy me acompanhou em alguns lugares também, mas em lugares diferentes. Ouvir o que o pessoal está pregando lá, enfim, e tirar esse desamor às vezes assim que tem entre aquele preconceito meio maldoso assim que tem entre uma instituição e outra, né? Até às vezes o pessoal se diz unido por causa de uma certa forma organizacional, mas na verdade a gente, durante os anos aí eu notei que não era muito assim especificamente, né? Enfim. Então a gente fez café da manhã, né, falando da palavra de Deus. Nós fizemos alguns apontamentos, algumas pregações que se destacavam mais no expositivo da palavra, que é quando a pregação ela fala mais da escritura mesmo. Ela pega os versículos, ela estuda o contexto. Nós fizemos também pregações que eram temáticas. Então tem algum assunto específico, a gente vai lá e fala sobre esse assunto ali. Então, desde esse 2016 a gente vinha fazendo, né, essas nossas pregações. E as últimas, inclusive, dentro desse tempo, né, então, só deixa eu abrir um parênteses aqui, eu entrei lá na faculdade de teologia mesmo, e aí fiz uma pós também em estudos bíblicos do Novo Testamento, e um pouco mais para compreender o que, vamos dizer assim, era a escritura, como que eu posso me aprofundar mais nisso, enfim. E hoje, ainda bem, né, nós temos vários meios, vamos dizer assim, de conseguir acessar isso de uma forma mais tranquila, até mais barata às vezes quando a gente precisa comprar alguma coisa específica disso, né? Então, quando eu preciso comprar uma Bíblia que ela é de estudo, ela tem comentários, alguma coisa assim, já está mais facilitado. Hoje em dia, apesar de ainda ser meio carinho uns materiais ou outros, ainda está bem mais facilitado. Hoje nós temos Bíblias que tem um interlinear com grego. O que é isso, né, cara? A gente clica na palavra e que ela aponta a palavra como que era no grego e a tradução de, às vezes, 2, 3 traduções dessa palavra grega. Então, não tem, vamos dizer assim, uma dificuldade tão grande igual a gente tinha de repente, enviar uma carta para certo lugar, esse lugar ler e nisso teria que ser enviada, às vezes dependendo do meio, e voltar, né, a pessoa para poder comunicar isso. Então, durante muitos anos, e com o decorrer, vamos dizer assim, da tecnologia, a gente acabou tendo algumas facilidades. Tem alguns perigos? Tem alguns perigos. Se de repente eu estou assistindo, por exemplo, um falso profeta, isso é um problema. Mas como que eu me defendo disso? Como que eu faço para poder ficar realmente mais perto, vamos dizer assim, de Jesus Cristo, dessa tal de Bíblia, desse Deus que a galera anuncia, enfim, isso e aquilo. Então, realmente, a gente vai ter que começar por algum ponto, começar por algum lugar. E seja pelo modo histórico, que às vezes assusta um pouco, porque a gente vê aquela galera, por exemplo, os apóstolos sendo assassinados, muitos, se não me engano, uns 2 ou 3 estão relatados na Bíblia, e os outros a gente tem pela tradição cristã, né? É bom citar isso necessariamente, porque às vezes a gente acredita que teve um que foi morto assim, um que foi morto daquele outro jeito, e só se for pela tradição cristã e não necessariamente pela escritura. Então, o que a gente faz aqui no Bíblia Live? A gente vai pela escritura, obviamente. E quando precisa citar alguma coisa que é extra-bíblica, necessariamente, a gente acaba falando, né? Para que a gente tenha essa opinião e, vamos dizer assim, essa clareza no que a gente está pregando. E se você discordar, obviamente, você pode estar falando, participando, obviamente. Enfim, então o nosso último vídeo que nós pregamos em outra... Deixa eu só ver quando que foi. Ele foi no dia 25/9 de 2022. Então já faz um tempo. É uma série apologética, né, necessariamente. Ela acaba falando de igrejas evangélicas, Assunção de Maria, por exemplo, que foi um dos meus trabalhos da faculdade, o mormonismo, Ellen White e... Deixa eu só entrar aqui para eu ver.
e o adventismo, né, obviamente. Então são apontamentos que a gente faz segundo a Escritura e obviamente a gente vai utilizar também de algumas falas de alguns teólogos também. A galera não cita, por exemplo, Agostinho, não cita Calvino, não cita, enfim, John Wesley. Então são todas pessoas, por exemplo, que fizeram teologia, mas, obviamente, fizeram teologia no sentido de, né, estão parte, alguns são doutores, claro, mas eu digo, eles fazem parte da historicidade, vamos dizer assim, da igreja. Então, é óbvio que a gente tem que estudar cada coisa com cuidado e, obviamente, olhando realmente para o que as escrituras estão falando. Show! Então essa aqui é um pouquinho da história do que foi o Bíblia Live. E o que aconteceu realmente com o Bíblia Live foi um tempo necessariamente que eu precisei para estudar, obviamente. Não vou dizer que eu estudei todo esse tempo inteiro, né, loucamente, todos os dias, 24 horas, enfim. Então é bom para a gente amadurecer. Eu já tinha a Sarinha, né, obviamente, agora nós temos o Miguel, né, e é também uma oportunidade de a gente crescer e ver algumas coisas que fazem sentido nas escrituras, que eu só tinha, por exemplo, exemplos nas antigas, vamos dizer assim, quando eu era filho. Agora que eu sou pai já é um pouco diferente. Então, levar isso para as pessoas também vai ser interessante daqui para frente. E obviamente a gente vai estar numa evolução, tanto na parte de paternidade, enfim, para talvez entender um pouquinho melhor sobre Deus, e nas próprias escrituras, obviamente, citando os lugares certos, com os contextos certos, né, obviamente, para que as pessoas possam ouvir, absorver e colocar em prática aquilo que está sendo pregado, se é que isso é o Evangelho. Show? Talvez eu acho que um pouco dessa humildade, ou por eu falar assim, já não é tão humildade assim, né? Que a gente tem, dizer assim, cara, pesquisem realmente. É tudo exemplo bíblico. Se de repente eu não tivesse esse exemplo bíblico, eu poderia dizer assim, cara, confia em mim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Enfim, sou essa pessoa. E não é isso que a gente quer passar no Bíblia Live para as pessoas, né? A gente quer justamente que vocês sejam como os bereanos, né? Assim como a gente vê em Atos dos Apóstolos, ouvindo o que Paulo, por exemplo, estava dizendo, mas olhando as escrituras realmente, será que isso que ele está falando é verdade? Será que isso que ele está falando realmente provém das escrituras, do que a gente aprendeu, enfim? Será que ele não está trazendo uma nova lei? Será que ele não está, enfim? Então, é isso. Assim como muitos dos judeus da época, a gente fala judeu, mas todo o povo ali em si que seguia relativamente na historicidade, vamos dizer assim, a questão de acreditar no Messias, né? Eles também se questionaram disso. Muitos seguiram, por exemplo, Jesus e outros não. Hoje a gente tem uma série de TV ali, por exemplo, não sei se eu posso chamar de TV, eu acho que começou no aplicativo, não tenho certeza, enfim. Ela tenta ilustrar e ela traz informações extra bíblicas também para a série dela. Mas foi um acesso, querendo ou não, para muitas pessoas a ver um Jesus um pouquinho diferente, né? Só que é importante também lembrar que Jesus ele demonstrou várias coisas para nós. Uma, claro, obviamente, a gente vai dizer o que é. O amor, o sacrifício, isso e aquilo, enfim, e tal. Então, que a gente vai ter que sacrificar agora num ponto de realmente ser amarrado numa cruz. Mas a gente vê a historicidade dos apóstolos é uma coisa um pouquinho diferente, né? Mas, enfim. Mas eu digo num sentido de que ele também foi aquele que expulsou os cambistas do templo. Ele também fez ele demonstrou pra gente que às vezes é preciso realmente a gente tirar essas coisas, nem que seja a força especificamente, né? O nosso... Isso não quer dizer que você vai chegar lá na tua igreja lá e virar tudo, né? Obviamente, né? Lá na tua instituição religiosa. Mas isso quer dizer que a gente consegue aprender muita coisa com Jesus, principalmente no dizer o não. Dizer, não, isso aqui não é assim. É assim. E isso foi muito do que o Bíblia Live tentou fazer durante esses anos. Então, tivemos outras participações também de pessoas que não acreditavam nas Escrituras, não só do povo evangélico, não só do povo católico, enfim,
mas também outras pessoas que a princípio tinham essa curiosidade. Nós alcançamos uma pessoa, pelo menos pelo que eu lembre, que por causa da escritura, por causa do que a gente estava pregando, e não era necessariamente só o evangelho colorido no sentido de é tudo bonzinho, enfim, isso e aquilo, resolveu mudar a atitude para que não se suicidasse naquele dia. Então a gente tem muito o que contar, por exemplo, do Bíblia Live, do que a gente viveu, enfim e tal. Mas o mais importante é a gente mostrar a Cristo, a Jesus, aquele que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês. E para isso, eu vou só apresentar, a gente já foi meia hora aqui brincando, né? Eu vou só apresentar um texto para vocês, porque vocês provavelmente, né, para responder as perguntas, a gente diz o que é o Bíblia Live. Cara, o Bíblia Live é a gente, por mais organizado que a gente seja, é a gente ligar o celular e a gente pregar sobre a Escritura Sagrada. Obviamente, antes disso, teve uma preparação. A gente estuda a Escritura antes, nós pensamos às vezes até no como que nós vamos fazer. Hoje, por exemplo, a gente está sem o tripé, a gente está com 2 negocinhos de sobremesa aqui segurando o celular. Mas é importante que a palavra seja pregada. É óbvio que se a gente conseguir se organizar, a gente vai comprar um tripézinho novo, uma coisinha nova. Nós nunca pedimos ajuda aqui, nunca condenamos quem pediu ajuda, obviamente. Mas nós temos alguns princípios. Eu particularmente decido por não fazer esse tipo de arrecadação, mas a gente sabe que dentro das nossas instituições religiosas nós precisamos disso. Por quê? Porque desde os primórdios o dízimo era usado para quê? Para alimentar os famintos. Óbvio que nós vemos uma tribo que não ficou sem terra, enfim, blá blá blá. Mas não é o assunto que a gente vai conversar hoje, tá? Então vamos focar aqui na Escritura necessariamente. Nós acabamos vendo lá em 1 Pedro, no começo, só para contextualizar rapidinho, enfim, Pedro se apresenta dizendo que ele é o apóstolo de Jesus aos eleitos, que estão forasteiros na diáspora, né? Para quem não sabe o que é diáspora, dá um Google aí, enfim. Mas teve uma questão que a gente também chama de dispersão, né? dos crentes ou dos judeus em si, uma questão de terra, isso e aquilo, enfim. Mas não é algo que a gente vai dar uma ênfase agora. Mas a gente vê Pedro já se apresentando justamente como esse apóstolo de Jesus Cristo. E aí, ao decorrer, até chegar no nosso versículo lá, a gente vê, inclusive o apóstolo Paulo, né, também, sempre falando muito do que Jesus fez. Então esse é o ponto principal. O que Jesus fez nisso aí? Jesus fez isso, fez aquilo, enfim e tal. Mas agora, daí, né, tem as reticências ali, e ele acaba falando, agora vamos falar um pouquinho de nós. Aí que está a questão, né? Paulo nunca se colocou fora do bolinho que também pode errar. Ele encarou a verdade. Ele é falho. Ele necessariamente está nessa natureza humana aqui, enfim. Em alguns momentos ele disse assim, até quero partir para ficar com Cristo, né? Mas é necessário que eu faça isso, que eu continue na carne, entre aspas, né? Para poder continuar pregando o evangelho, enfim, blá blá blá. Mas não é a nossa... Vamos chegar lá ainda. Mas no caso, Pedro fala muito do que é santidade. E aí a gente vê isso a partir do versículo 13, enfim. E cita, né? Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E isso acaba sendo, vamos dizer assim, um pouquinho... um pouquinho não, né? É bem problemático na vida hoje de qualquer pessoa, porque nós sabemos que muitas são as ofertas que nós recebemos, só temos que pensar o quanto que realmente esse Jesus vale para nós, se é que nós seguimos ele. Mas se a gente vai aceitar essa oferta, se vão ser quantas moedas de prata, se vai ser uma satisfação temporária, enfim. Então, é muita coisa para refletir, mas é algo que nos vai levar, vamos dizer assim, a uma coisa muito interessante, uma coisa muito boa, que é realmente andar nos caminhos de Deus. A provar o que é ser nascido de novo. Né? Experimentar, não provar necessariamente, mas é algo muito especial, vamos dizer assim, que você e eu podemos viver, vamos dizer assim. Show! Quando a gente chega no capítulo 2, então capítulo 1 e 2 ali vai ser, o capítulo 1 já vai ser muito legal, o capítulo 2 já vai dar, vamos dizer assim, mais uma
uma martelada em cima do que é a pedra viva, do que é a nação santa, né, ao qual muitos de nós nos intitulamos, vamos dizer assim, enfim, mas principalmente dando um sentido no que as pessoas rejeitaram, por exemplo, que foi a pedra angular, né, assim chamada, rejeitada, na verdade, pelos homens, né? E aí nós vemos ele discorrendo um pouquinho aqui, e também ele fala sobre a vida que nós temos que levar, uma vida exemplar necessariamente. É assim também que a gente vê um pouquinho mais depois ali, até no capítulo 3, ele falando sobre como que as mulheres deveriam proceder na época por elas serem convertidas e os maridos não. O que elas tinham que fazer? E aí o pessoal faz o que? Sem querer querendo. Retira esse texto só para falar de... olha, tá vendo, mulher? Você tem que agora fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro e tal, enfim. Num sentido, vamos dizer assim, mais sistemático da coisa. E talvez o que falha ali não era muito nesse sentido, mas tinha bastante fundamento do que precisava. Realmente, se eu preciso andar nos caminhos do Senhor, eu vou precisar... Isso que é engraçado, né? Às vezes o pessoal fica revoltado com o Evangelho, a Bíblia em si e tal, blá blá blá. Mas a ideia é que, cara, a Bíblia não vai te transformar num ladrão. A Bíblia não vai te transformar num assassino. A Bíblia não vai te... Teoricamente, né? Pelo que a gente está vendo aqui, né? Então, a Bíblia não vai te transformar em um mau marido ou uma mau esposa. E, cara, às vezes eu não entendo esse relativo muito preconceito. Eu sei com o que é o preconceito muitas vezes, né? A gente denunciou ele aqui muitas vezes, que é a questão de, principalmente, coisas que não estão nas escrituras ou que elas não são explicadas devidamente quando a pessoa, por exemplo, procura algum religioso ou alguma instituição religiosa, né? Mas, enfim. Então, a gente acaba vendo um trecho de 1 Pedro, capítulo 3, né? A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 13. Aqui, claro, a gente vê um pouquinho antes, tem essa parte, né, da mulher, enfim, dos homens, né, maridos, né, lá no versículo 7, enfim. Mas a gente vê também Pedro falando sobre o amor fraternal. É assim que foi separado aqui, né, necessariamente dentro da minha Bíblia, da minha tradução aqui, enfim, que fala como que a gente deve agir, né, de nosso modo de pensar, se nós somos compassivos, né, misericordiosos, humildes, né, não pagar o mal com o mal. Então, enfim, tem um certo contexto aqui que entra dentro de uma ideia de que, se nós formos desse jeitinho aqui, se nós obedecermos o Senhor, obviamente, não necessariamente só a Pedro, ou alguma coisa assim, ou algum homem, qualquer outro homem, mas a ideia é que, se nós buscarmos esse caminho, nós estamos sendo bons ou maus? Reflita comigo. Bons ou maus? E aí, o que você acha? É óbvio que situações diferentes vão aparecer aí na nossa vida e nós não vamos acertar sempre. O próprio apóstolo Paulo falava isso, né? Mas, enfim. Então, se de repente nós formos um pouco mais parecidos com isso, não vai ter quem nos julgue aparentemente por um ato bom. Julgar, entre aspas, né? Porque a galera vai julgar de tudo quanto é jeito, né? Mas eu digo, não vai ter quem nos condene, por exemplo, né? A algum problema, se nós seguirmos por esse caminho reto, vamos dizer assim, né? E aí, o versículo 13, ele entra como uma resposta a tudo isso. Há pessoas que, por exemplo, já estavam ou não acreditando neste ser Jesus Cristo, ou tentando envergonhar essas pessoas, né, justamente por seguirem a Jesus. E aí ele entra falando assim no versículo 13: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, sacrifiquem a Cristo como Senhor. Sacrifiquem é muito boa, né? Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração.
estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Só até aqui para eu dar uma pincelada aqui, que é muito do que a gente faz, né, nas lives. Mas especificamente, a gente vê que esse tipo de santificação não é aquela santificação religiosa, num sentido obrigatório, que de repente não tem respaldo nas escrituras. Ela é uma coisa boa de se fazer. Não é só um discurso religioso, né, num sentido de olha, para você fazer parte aqui, você vai ter que, agora, só um exemplo, tá? Claro, todo mundo pode usar terno e gravata, tá? Mas usar terno e gravata, usar sapato, usar isso, usar aquilo, enfim. Isso é errado. Da mesma maneira que, ao contrário, também né? Então agora, para você andar com a gente aqui, você vai ter que usar com camisa estampada e calção, né? Andar com a prancha debaixo do braço. Obviamente, isso está fora das escrituras também, no sentido de essas regras, né, relativas e tal. Enfim, então era muito mais fácil tentar explicar para o pessoal o que está realmente escrito na escritura, vestir com decência, isso e aquilo, enfim e tal, ver qual que é o nosso padrão cultural, isso e aquilo, blá 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 blá. Então é muito mais fácil a gente estar respaldado, vamos dizer assim, nas escrituras do que em qualquer outra regra que a gente venha formar. Beleza? Então na continuação o que a gente tem? A gente tem: mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. É disso que nós estamos falando. De modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for de verdade, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Até aqui, galera. Então, necessariamente, a gente vê esse exemplo específico das Escrituras citando até mesmo Noé. Noé, o que ele fez? Ele recebeu uma mensagem e ele acreditou naquela mensagem. Ele teve fé, obviamente, naquilo. E claro que a gente vê alguns exemplos. Vem cá. Dê um oizinho aqui. Apareça aqui. Né, Sarinha? Já cresceu bastante, né? Mas você tá morando na lua agora. Sabe o que eu tô falando pra eles? Eu tô falando sobre Noé. E aí Noé fez a arca porque ele tinha fé. Ele não pregou outra coisa diferente, né? Ele justamente creu na mensagem e ele colocou ela em prática. Segunda. Terceira. Marte. E nisso... 14. Nisso. Ó, agora deixa o papai falar. Não, nem. Vem, amor. Ela vai com a mamãe? Vai lá com a mamãe lá. Dá tchauzinho. Você vai ficar aí? Então valendo, pode ler. Então, especificamente, o que nós estamos falando? É de justamente a gente dar esse passo de fé. A gente acreditar nesse Jesus. E o bom é que esse trecho, por exemplo, deixa claro que talvez a gente não ter se preocupado, talvez, com multidões, seguindo o Bíblia Live, acusa justamente a continuidade dele. Então é por isso que a gente está novamente ao vivo. E o que acontecerá daqui pra frente é realmente a gente fazer as lives. A gente só vai definir se realmente ela vai ser uma vez por mês e a gente faz outros vídeos, ou se a gente faz ela quinzenalmente e alguns vão ser em forma realmente de vídeos explicativos, direto ao ponto e com a participação do pessoal, postado obviamente em outras redes aí sociais. Beleza? Então é isso. Quer falar alguma coisa? Papai. Nada? Oi. Você quer ir no carregador? Você quer ir no escorregador? Então a gente vai lá. Valeu, galera. Assistam, reflitam e se tiverem alguma pergunta, deixem aí pra gente. Papai, Show?